Olá, eu me chamo Murilo Falcão, estudante de Ciência da Computação da Universidade Federal do Oeste do Pará, e eu vou apresentar um pouco sobre a ambiguidade em linguagens livres de contexto. Primeiramente, a gente deve entender que as linguagens livres de contexto são linguagens geradas a partir de uma gramática livre de contexto, nas quais são seguidas regras de estrutura, onde o lado esquerdo da regra é composto por um único símbolo não terminal, e o lado direito pode conter símbolos não terminais e terminais. As linguagens livres de contexto possuem maior poder de expressão do que as linguagens regulares, podendo gerar palavras com dependências de longo alcance. Dessa forma, as linguagens livres de contexto possuem propriedades conhecidas como propriedades de fechamento, utilizadas na geração da linguagem. A primeira linguagem livre de contexto a ser analisada é essa que vai gerar sequências alternadas entre A e B, onde sempre a palavra vai começar e terminar com a mesma letra, formando assim um palíndromo. A segunda é uma linguagem de parênteses balanceados, que consiste em cadeias de parênteses abertos e fechados, com restrição de que cada parêntese aberto precisa ser fechado por um correspondente. As linguagens livres de contexto são poderosas o suficiente para descrever uma ampla variedade de estruturas gramaticais encontradas em muitas linguagens de programação. No entanto, elas também podem apresentar ambiguidades. Essa ambiguidade pode levar a interpretações diferentes da mesma expressão. O que torna uma linguagem ambígua são situações em que uma mesma cadeia de caracteres pode ser gerada por mais de uma árvore de derivação de gramática. Por exemplo, uma GLC, que é uma gramática livre de contexto, é ambígua se há pelo menos uma cadeia pertencente a L de G, com mais de uma árvore de derivação para representá-la. Por exemplo, 2 vezes 3 mais 4, se a gente fosse aplicar isso numa linguagem livre de contexto, ela teria duas formas de se derivar, com 2 vezes 3 antes, mais 4 depois, ou 2 vezes antes e 3 mais 4 depois. Para solucionar o problema de ambiguidade, a gente deve analisar qual a ordem de precedência dos itens a serem analisados, identificar quais operadores têm a maior prioridade, introduzindo várias variáveis e estratificando as regras, quando temos operadores com mais prioridades dentro da resolução. E para resolver o uso de vários operadores idênticos, a gente força o uso da recursão da esquerda para a direita, pela ordem mesmo da escrita. Por exemplo, aquela gramática anterior a ser analisada vai ser lida como 2 vezes 3 primeiro, mais 4 depois, tanto pela ordem de procedência do 2 vezes 3, que deve sempre ser analisado antes do mais, como pela recursão da esquerda para a direita, já que o 2 vezes 3 foi escrito antes. Existe um tipo de linguagem ambígua conhecida como linguagem inerentemente ambígua, que são linguagens formais nas quais todas as gramáticas que as geram são ambíguas. Isso significa que não importa como você define a gramática para essa linguagem, sempre haverá ambiguidade estrutural ou semântica em algumas cadeias de símbolos. Existem várias linguagens conhecidas por serem inerentemente ambíguas. Uma das mais famosas é a linguagem de palavras balanceadas, que consiste na seguinte expressão: nessa gramática, S representa uma cadeia de parênteses bem formada e epsilon é a cadeia vazia. No entanto, essa gramática é inerentemente ambígua, pois há várias maneiras de derivar a mesma cadeia de símbolos. Por exemplo, a cadeia parêntese aberto, parêntese fechado, parêntese aberto e parêntese fechado também pode ser derivada como parêntese aberto, parêntese fechado, parêntese fechado. Outro exemplo famoso de uma linguagem inerentemente ambígua é a linguagem de Post, correspondente ao problema da parada, proposta por Emil Post em 1946. Essa linguagem é composta por um conjunto de instruções para uma máquina de Turing, que simula outra máquina de Turing. A ambiguidade surge porque é impossível decidir em geral se uma dada máquina de Turing irá parar ou não. Com isso, é possível concluir que a ambiguidade em linguagens livres de contexto é um tópico complexo e instigante que desafia tanto linguistas quanto cientistas da computação. Embora possam parecer abstrações teóricas, elas têm implicações práticas na concepção de compiladores, analisadores sintáticos e outras ferramentas de processamento em linguagens de programação. A compreensão desse fenômeno é crucial para desenvolver sistemas de comunicações mais precisos e eficientes.